Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui do nosso canal Cláudio X. Hoje é quinta-feira, 3 de janeiro de 2019, comecinho do governo Bozo, do governo fascista. Queria começar agradecendo a todo mundo que já se inscreveu. Temos 250 pessoas inscritas. Quem ainda não se inscreveu e que está vendo pela primeira vez esse vídeo, aperta aí no botão de inscrever-se, ativa o sininho da notificação e ajuda a fortalecer a ideia do canal, tá bom? Por Lula livre, pela democracia, sem Lula livre, sem consumo, tá bom? Queria começar hoje debatendo um pouco do que já aconteceu do governo Bolsonaro. A gente está ainda no comecinho, mas é importante a gente destacar alguns pontos do que a gente já pode vislumbrar do que vai ser o governo Bolsonaro e as nossas formas de atuação contra esse governo fascista, tá? E a favor do Estado de Direito e da democracia, principalmente por Lula livre. Bom, o dia primeiro, o dia da posse, né, o que eu queria destacar, eu queria frisar, era o fato de que o número de pessoas, né, o quantitativo de apoiadores do governo Bolsonaro que estiveram presentes na hora da posse foi muito menor do que aquele que havia sido divulgado pela imprensa, do que seria esperado, que era em torno de 250 mil a 500 mil pessoas, o que faria, inclusive, ele ultrapassar o recorde que foi feito, que foi atingido pelo governo Lula na primeira gestão. Né? E isso, do ponto de vista simbólico, é muito importante, porque demonstra que o apoio popular, supostamente obtido por Bolsonaro ao sair das urnas, ele não é tão forte quanto alguns setores da mídia, do grande empresariado divulgam. Né? Isso a gente já esperava, porque a margem de votação de Bolsonaro ela foi muito curta em relação ao Haddad, e a abstenção muito alta, o brancos e nulos muito alto. Então, de fato, uma grande parte, a grande maioria da população brasileira é contra Bolsonaro. E é contra as pautas que ele propõe colocar em votação. Então, isso é muito importante. O primeiro ato, né, simbólico do governo Bolsonaro, que é a cerimônia de posse, aconteceu dentro de um ambiente de esvaziamento, o que é muito importante para a gente, porque nos dá força para o nosso discurso de que realmente ele não tem o apoio da majoritária da população brasileira. Um outro ponto é de que algumas pautas morais do governo Bolsonaro começam a ruir. Primeiro, ontem, dia 2, ele assinou um decreto, né, rebaixando o salário mínimo de R$ 8 em relação àquele que tinha sido é, assinado por Michel Temer antes de encerrar o seu governo. Ou seja, o valor de R$ 1.006, que seria conferido pelo governo Temer, foi rebaixado para 998, ou seja, R$ 8 de diferença foi garfado do trabalhador em prol de um orçamento que vai ser arrochado, né, por Paulo Guedes para pagar o lucro dos bancos. Então, essa primeira medida do governo Bolsonaro, altamente impopular, foi automaticamente tomada por nós nas redes sociais, fez com que muitos bolsominions, muitos fascistas ficassem realmente acuados, né, ficassem sem argumentos. Hoje, nós temos a ministra Damares, mais uma vez, né, no seu acesso de loucura, falando que menina veste rosa e menino veste azul. Então, já está no Trend Topics aí do Twitter como mais um motivo de preocupação mesmo do estado psicológico dessas pessoas que estão assumindo o poder do Brasil. Em relação à reforma da Previdência, o Paulo Guedes deu um péssimo sinal para o mercado, apesar do mercado ter reagido com bastante euforia no dia de ontem, né, batendo recorde, pela permanência do presidente da Eletrobras, que reafirmou o seu desejo de privatizá-la, e o Paulo Guedes falando que vai se empenhar na reforma da Previdência. Ele cometeu um deslize, né, que inclusive foi ressaltado pela Miriam Leitão, de que caso a reforma da Previdência não fosse aprovada, o Congresso teria que trabalhar pela desvinculação automática dos gastos, né, obrigatórios, como saúde, educação, do orçamento. Isso foi visto por alguns analistas políticos e econômicos com bastante preocupação, porque sinaliza de que o governo trabalha com a hipótese de não aprovar a reforma da Previdência. Ora, a principal moeda de troca do governo Bolsonaro para que se mantenha no poder é aprovar a reforma da Previdência. E não é qualquer reforma da Previdência. É uma reforma da Previdência que seja realmente muito benéfica para o mercado financeiro, para os bancos, e totalmente destrutiva para o trabalhador. Sem isso, o mercado não vai se contentar. Né?
Então promete aí fazer alguns tipos de ameaças no governo Bolsonaro. Então a gente tem aí um quadro talvez de valorização cambial do dólar. Então o Paulo Guedes eu acho que cometeu um deslize ontem ao sinalizar que poderia não aprovar a Previdência e ao mesmo tempo desvincular os gastos obrigatórios do orçamento exigiria também os mesmos 3/5 do Congresso, né, para aprovar, já que trata de uma emenda constitucional. Então, existe um bate-cabeça aí, também foi a reportagem do Estado de São Paulo, falando que o Onyx Lorenzoni com o Paulo Guedes estariam batendo cabeça em relação à reforma da Previdência. É, o Paulo Guedes sinaliza de que ele topa aprovar a reforma da Previdência, que estaria para ser votada ainda do governo Temer, enquanto o general Heleno deu uma entrevista ontem dizendo que o Bolsonaro trabalha com uma previdência que seja factível, né? Ou seja, não existe um consenso entre a própria base, né, ministerial do governo Bolsonaro do que vai ser apresentado como reforma da Previdência. Existe uma perspectiva que até o dia 7 o Paulo Guedes apresente a reforma da Previdência. Já se fala que ele vai incluir a idade mínima de 65 anos. Então vai haver um desgaste muito forte da base de apoio popular do governo Bolsonaro. Afora essas pautas morais que estão vindo aí à tona, né, o próprio apoio ao Rodrigo Maia para ser presidente da Câmara dos Deputados, ela vai de encontro a um discurso moralista que existia entre os apoiadores do Bolsonaro. Então, tudo isso faz com que nosso terreno seja bastante fértil para ir para cima do governo Bolsonaro, emparedar os apoiadores do Bolsonaro, emparedar o fascismo, tá? O consumo zero. Eu acredito que está começando realmente a entrar em alguns setores importantes. Eu criei uma página no Facebook, eu vou deixar aí o link, chama-se Resistência Consumo Zero, boicote ao governo Bolsonaro. Eu já estou com quase 200 pessoas inscritas em apenas 24 horas. O trabalho no YouTube também está dando certo, muitas visualizações. Então, vamos continuar divulgando a ideia, tá? Vamos começar realmente a atuar nas redes sociais, a conversar com os trabalhadores, nos pontos de ônibus, nas filas de banco, entrar em grupos de WhatsApp, formar grupos de resistência que venham realmente a enfrentar o governo Bolsonaro, a enfrentar o fascismo, lutar pela democracia, lutar pela retomada dos direitos. A pauta indígena está bastante agora atingida agora com a retirada dos órgãos que demarcam a terra, que saíram da FUNAI para o Ministério da Agricultura, o fim do Ministério do Trabalho, que vai corroer as relações de trabalho, formando uma classe de trabalho cada vez mais precária, mais empobrecida, com menos direitos. Tá? Tudo isso são motivos para que a gente trabalhe a consciência da população, para vir conosco, né, pela luta dos direitos dos trabalhadores, pelos direitos das mulheres, pelos direitos LGBT, pelos direitos indígenas, dos negros e dos menos favorecidos. Tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar hoje. Vamos continuar nas redes sociais, vamos continuar divulgando a informação nos grupos do WhatsApp, divulga o canal, divulga a ideia, célula livre, sem consumo. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e até mais. Célula livre, sem consumo.